Passei fome e morei na rua. Ela teve um relacionamento abusivo com um homem e hoje ela tá aqui pra contar essa história pra gente. O que aconteceu com essa mulher que ela sofreu tanto quando chegou aqui nos Estados Unidos? De onde ela fala agora? Onde ela mora? Ela deu a volta por cima ou ela entrou em depressão? É isso aí, vamos começar aqui essa live que agora o bicho vai pegar, hein? Tudo bem? Tudo bem. Que história é essa que você teve um relacionamento abusivo, morou na rua e passou fome? Por onde que eu começo? Do começo? Se apresente primeiro. Oi, gente, eu sou Tati. Eu vim para os Estados Unidos, eu tinha 15 anos de idade, minha família toda já morava aqui. Eu sou nordestina, eu sou de uma cidade bem pequenininha no interior do Maranhão, São Raimundo das Mangabeiras. Eu moro nesse país há quase 23 anos. E os meus filhos, eu tenho meu filho nascido aqui, eu fui casar, morei junto com um mineiro, que é o pai do meu filho, e depois a gente só morava junto, né, casado no papel. A minha família toda tem business ou na faxina ou de construção, que é piso de madeira e construção. Então, comecei a trabalhar muito novinho, terminei a escola aqui nos Estados Unidos, casei muito novinha, tive filho muito novinha. Depois a gente separou, cada um foi para um lado. Entrei num relacionamento através do Tinder, que é uma história até um pouco interessante, porque eu já tinha o meu business, eu fazia muito dinheiro, tinha acabado estava comprando uma casa, né, mas ainda não tinha fechado. Lease to buy, você aluga para ir comprando, mas eu tinha acabado de comprar todos os móveis da casa. Eu tinha comprado um carro novo, 0 km, e aí eu vendi tudo porque eu conheci esse cara no Tinder e ele era super rico. Ele era dono de poços de petróleo, morava no Colorado, lá do outro lado do país, na costa. A gente estava na costa leste e ele ficava na costa oeste, né? Que é no Colorado, é lá perto da Califórnia, bem longe. É E aí, brasileiro? não, americano. Não, espera então, tem muita informação aí. Deixa eu entender. Você chegou aqui, começou, montou sua família, depois separou, Sim, aí sim, você teve um filho sim, e depois separou, tava lá bonitinha, limpando casa, você limpava a sim. casa. Limpava a casa, eu tinha meu próprio business Em limpando qual casa. cidade você tava? Agora eu estou em New York porque é a minha casa de verão, que é a casa do lago que a gente chama. Ok. Mas Mas, mas a minha residência é em New Jersey, Ocean City, New Jersey. ok, vamos voltar lá no passado. Eu quero saber o Sim, passado aí que você ok. conheceu Eu, esse americano no eu, Tinder. no Tinder, eu Mas morava bem. espera aí, calma, Ah. respira. Quantos anos que você estava aqui que você conheceu esse americano? Porque assim, quando as meninas Foi vêm pra quase cá, recente, elas ficam com isso. É foi isso, tá quase, vendo? e é isso que eu quero contar, porque realmente que sirva de muita lição, porque eu conheço brasileiras, eu pessoalmente conheço brasileiras, eu vou em salão de beleza, eu vou nos lugares brasileiros e elas ficam: como que você conhece americano? Ai, me apresenta americano, como que você fez para conhecer americano? Gente, americano e brasileiros, a única coisa diferente que tem é a língua. Homem bom e homem ruim existe em todo o país. A diferença é falar. Uns falam inglês e outros falam português. Mas não existe isso, porque o meu primeiro esposo, que a gente não era casado no papel, ele era mineiro e ele é super responsável, um ótimo pai, era um bom marido. A gente só não deu certo. E Mas separou. separamos, mas ele só ótimo pai, super responsável, ótima pessoa, super Mas esse já trabalhador. foi, deixa Isso ele já lá. foi, exatamente. Mas o que eu Isso. quero falar é que as mulheres vêm para cá e pensam que americano é tudo. Gente, eles não são tudo. E eu moro nesse país há há 23 anos. E eu agora também sou casada novamente com um americano que é totalmente diferente. Mas só que a gente não generaliza. Ok, Aí você conheceu esse cara no eu Tinder. morava perto do aeroporto de Filadélfia. A minha casa, eu lease to buy, eu estava comprando uma casa. A minha casa era uma casa muito boa. Eu tinha acabado de comprar um carro novo, 0 km. Eu tinha meu próprio business. Era meu business, tudo. Eu gostava de trabalhar. Tinha as pessoas que trabalhavam. A gente conheceu no Tinder, porque você sabe, o Tinder vai por localização. Você pode morar no Brasil, mas quando você chega em outro país, o Tinder te localiza com aquela pessoa. E ele estava vindo visitar, porque ele era do Colorado. Ele era
ele era, eu creio que ele não faleceu ainda, então ele é muito rico, ele é um cara de posses, dono de poços de petróleo e gás, exatamente, mas uma alma podre. Quando eu falo assim, podre, sabe você ter dinheiro, mas você tem um caráter que é ruim, tem um caráter contaminado, ser uma pessoa que é, eu não sei se pode falar o nome, mas é o caráter narci, que o resto eu não vou falar, ele é essa pessoa. Inclusive, quando eu conheci ele, um amor de pessoa. E aí é onde entra o loving bomb, que você chama, que é onde as pessoas com esse caráter são as melhores pessoas. Abre a porta do carro para você, te dá flores, meu amor. Ele falava que não bebia, porque eu não sou uma pessoa de beber. Então, ele falava, eu não bebo. Quando eu bebo uma cerveja socialmente. Ô, Júnior, foi muito rápido. Inclusive, eu só entrei nesse relacionamento com ele, pra falar a verdade, eu e ele não tinha nada a ver, nem fisicamente e nem a conexão, mas o jeito que ele, sim, pode falar. Calma, deixa eu perguntar. Sim, Foi por interesse mesmo que você não. viu o carro? Porque no Tinder aparecem umas fotos do cara. Não, pior que para mim, é isso que eu quero falar. Para mim, eu sou uma pessoa que gosta de gente do papo legal. Se você é uma pessoa engraçada, o jeito que você me trata, não tem, e é isso que eu falei. No perfil dele, só tinha uma foto dele deitado num sofá até antigo. Assim, tipo assim, uma foto como se ele tivesse, tipo, ele segurando um telefone e alguém tirou uma foto dele, ele deitado no sofá. E ele não tinha nenhuma outra foto, nenhuma. E não tinha foto de carro. Aí é isso que eu quero falar. Eu morava muito perto do aeroporto. E eu estava solteira. Ele veio visitar um amigo em Delaware, mas ele desceu no aeroporto de Filadélfia. Meu Tinder deu match com o dele, eu acho que só por dar, porque eu coloquei ali naquele rádio de 7 milhas, uma coisa assim. Ok. Ele me mandou uma mensagem, a gente conversou, mas conversava por texto. Ele era tão aqui, ó, tão esperto, que eu sou uma pessoa que você não pode challenge, como é que fala em português? Desafiar. E ele, tipo, me desafiou. Ele falava, você é muito bonita para você estar aqui, você é muito inteligente, você tá catfishing, que é você é tipo assim, aquelas pessoas que tá fisgando, exatamente, ele falava, você é um homem por trás dessa tela do... Eu falava, não, eu não sou, tipo, então ele mexeu com todo o meu Psicológico. psicológico. E eu sou aquela pessoa que eu vou te provar que eu sou essa pessoa sim. E eu falava, cara, você quer me chamar? Eu dou meu número do meu telefone, você pode. E ele não falava nada, ele só falava, eu moro no Colorado, tô visitando uma pessoa, mas ele não falava nada. O perfil dele não tinha absolutamente nada. E se eu te contar tanta coisa, você vai cair assim dessa cadeira aí para trás. Por quê? O que que aconteceu? Ele falou assim: olha, então eu não quero ver você. Eu acho que você é um homem num basement falando comigo, trying to catfish me, lá, o que que foi? Aí ele falou assim: eu tô voltando para Colorado, meu voo é 4 horas da tarde, eu vou estar no aeroporto meio-dia. Se você fala que você mora aqui perto do aeroporto, você vem aqui me ver, a gente fala oi e você vai embora. Tipo assim, né? Eu não tenho nada a perder, eu não vou ser, como que fala? Eu não vou perder meu tempo e se você fala que você é uma pessoa de verdade, você também não vai perder seu tempo. Foi assim, foi bem assim. Aí eu falei assim: esse filho de uma mãe, eu vou lá provar pra ele que eu sou de verdade. Eu fui lá, cheguei perto do aeroporto, eu morava tipo 7 minutos do aeroporto. Eu dirigi até o aeroporto. Quando eu cheguei lá, ele tava na calçada do aeroporto, só caminhando de um lado pro outro, com o telefone na mão. E eu mandei uma mensagem, eu desci do meu carro e falei assim: estou aqui. Literalmente, quando ele levantou a cabeça assim, ele fez assim. E eu não tava nem arrumada, não. Eu tava de calça jeans, uma camiseta e chinela havaiana, porque eu tinha que ir no Walmart fazer compra. Eu não tava arrumada, eu não tava maquiada, eu não tava de... Aí ele pegou e ele ficou super... Ele falou, não. Aí eu dei um abraço nele e falei, tá vendo como eu sou uma pessoa de verdade? Eu falei, meu Deus, você é de verdade. Nossa, mas ele tava muito simples. Ou ele tava de calça jeans, muito simples. Ele tava com o tênis rasgado. Como que você vai saber que a pessoa é rica, que a pessoa não é rica, o que que a pessoa tem? Se você encontrar a pessoa na calçada do aeroporto, ele não tinha mala, ele não tava com mala, ele tava com uma camiseta de propaganda de um restaurante de comida, de seafood. Tipo assim, não tava nem de camisa de botão e boné, e um boné de seafood, tipo de propaganda de restaurante. E aí,
Eu falei assim, ok. Aí eu falei, ok, então tá bom, nice to meet you, viu? Eu sou uma pessoa de verdade e tal. Aí ele falou assim, deixa eu levar você pra almoçar, eu ainda tenho 3 horas pro meu voo, tem um restaurante aqui perto. Eu falei assim, eu tenho que fazer compras porque os meus sobrinhos estão vindo me visitar, então era época de férias, era junho. Eu falei, eu tenho que ir no Walmart, eu tenho que ir fazer compras, e lá, lá, lá. Ele falou assim, eu vou com você. A gente nem foi pro restaurante, ele foi pro Walmart comigo, ele foi pro mercado comigo, ele grudou em mim e eu tava tipo assim, só conversando, a gente não se beijou, nada, super respeitoso e ficava todo, nossa, como você é linda, nossa, se eu contar pros meus amigos que você é de verdade, nossa, ele ficava sempre assim. Deixei ele no aeroporto, ele voltou pro Colorado e ele me mandava mensagem aqui e ali muito respeitosa, muito, muito respeitosa só. Ele mandou muita mensagem. Nossa, pensando em você, você é muito legal. A gente conversava sobre política, sobre o que estava acontecendo no país, mas nunca me pediu nudes, nunca falou nada. Eu não sabia de nada da vida dele, eu não sabia o que ele fazia, o carro que ele. Para mim, eu tava tratando ele como um amigo. Aí ele começou a falar como que ele divorciou. Aí ele foi falando que ele tinha gêmeas, e isso e aquilo. E aí ele falou assim: você quer vir conhecer no Colorado? Até aí eu não sabia nada de posto de petróleo, não sabia que carro que ele tinha, não sabia nada. Eu nunca tinha visitado o Colorado. Só que o quê? Eu sei falar inglês, eu posso viajar, eu sei me virar. Tipo, se eu fosse pra lá e ele não me pegasse no aeroporto, qualquer coisa acontecesse, tipo, na minha cabeça, eu sei falar, eu não sou uma idiota que tá viajando daqui pra ali sem saber falar inglês sem nada. Não, aí certo, ele falou, me chamou, me convidou pra ir lá, eu fui lá e ele muito legal, abriu a porta do carro pra mim, um carro normal, gente, uma caminhonete, todo mundo na América tem caminhonete. Me levou, parou pra almoçar, almocei junto com ele, até aí nada, não toque, não beijo, não nada, conversamos bastante, me contou um pouco sobre a família dele. Cheguei na casa dele, a casa dele era uma casa enorme, mas parecia uma mansão de terror, não tinha móveis, a casa toda o landscaping da frente todo acabado. Quem me acompanhou, tem muita gente que eu tinha Instagram na época, sabia, porque eu mostrava tudo, até por questões de segurança. Eu tinha pessoas que tinham minha localização e tudo. Então, a casa dele, ele era muito descuidado, ele era muito sujo, muito sujo. A casa dele não tinha nada. Ele tinha se divorciado, já tinha 7 anos, mas ele vivia de relacionamento em relacionamento. E foi aí, você quer saber, eu posso te contar a pior parte agora, que eu posso só para te resumir, para você ficar de mais boca aberta. Antes da gente começar, não, antes não. Quando a gente eu cheguei lá na casa dele, já era à noite. Gente, eu não consegui usar o banheiro, porque o banheiro dele estava podre. Eu não conseguia sentar no vaso para fazer xixi, entendeu? No outro dia eu fui, eu não sabia de nada, eu não sabia o que era que ele fazia. Eu até comecei a pensar que ele era o caseiro da casa, cuidando da casa. Eu não sabia de nada, a casa não tinha sofá, a casa não tinha nada. Tinha umas cadeiras assim na cozinha só, não tinha mesa, não tinha nada. Aí tá, aí eu dormi lá na casa, não teve nada, não teve toque, não teve beijo, não teve nada. No outro dia saímos, ele me levou para tomar café da manhã, aí ele me perguntou se eu queria comprar alguma coisa, e eu tava me sentindo tão assim, e quem me conhece sabe, eu sou muito limpa e organizada. Eu falei, eu posso comprar uns materiais de limpeza para essa casa? Eu comprei os materiais de limpeza, eu limpei a casa dele e tudo, me senti melhor. Aí a gente começou mais no relacionamento, porque eu comecei a me compadecer com a história dele. Porque ele começou a contar uma história pra mim de como a ex-esposa tinha deixado ele na merda, de como ele tinha perdido quase tudo num divórcio, que Que ele tinha que. é velho ou é novo? Na época, ele estava com 50 anos. Entendi. E aí ele falava como que ela tinha deixado ele na merda e tudo. E aí você vai comprando a história do narcisista, você vai acreditando em tudo, entendeu? E aí a gente ficou no relacionamento, voltei para casa, ele já me deu um anel de compromisso, não foi um anel de noivado, um anel de compromisso. Assim que eu voltei em casa, ele já começou a mandar mensagem chorando, ligava no FaceTime chorando, literalmente. Volta, que a casa tá vazia sem você, você é muito animada, você é luz, você é isso, você é aquilo. E aí
foi indo assim, eu voltei pra trás, ele falou, vamos casar, e eu, bora, não tô fazendo nada, bora Bom, casar. casou É, sem amor mesmo. só que, não, na verdade, eu já gostava dele, porque ele era muito, ele me fazia rir demais, ele era um feio que faz rir. Ai, eu sei como é que é. Ele era, não, ele era muito animado. E ele, Júnior, fazia tudo assim. Ele era muito amoroso, muito cuidadoso, muito prestativo, de abrir a porta do carro. E até ali também eu não sabia que ele era dono. Inclusive, realmente, ele era dono que já tinha vendido tudo, entendeu? O que ele não tinha perdido no divórcio, ele já tinha vendido, mas ele tinha dinheiro na conta, claro. Agora, quanto que eu vou saber que ele tinha na conta? É, Porque as roupas dele eram tudo velha, ou era roupa de Walmart e velha. é rico é Ele não. assim mesmo. É igual o Silvio Santos. A orelha dele aqui, eu tinha que falar com ele, ô Brendan, você tem que limpar essa orelha aqui. Eu limpava a orelha dele aqui porque tinha cabelo que saía aqui fora da orelha. E só que você vai se compadecendo com a pessoa que você acha que você vai ajudar a pessoa. Esse é o problema. Quando você se envolve com um narcisista, você acha que você vai ajudar aquela pessoa a sair daquela tristeza. Sim. Mas até agora, no momento, ele não foi nem um pouco narcisista com você. Pelo que você falou, Não. calma, segura. Pelo que você falou, ele foi só um pouco falta de higiene, né? Por Sim, enquanto. sim. Ele era muito bom, loving bond, a melhor pessoa. Abrir a porta do carro, de comprar flores, de Qual que meu foi o amor. momento que ele começou a mostrar quem No ele era? dia que a gente casou, no dia que a gente casou, e quem me acompanha sabe, no dia que a gente casou, nós casamos e chegamos em casa na nossa lua de mel. Inclusive, eu achei que era brincadeira. Só para dizer assim, a verdade, na verdade, eu falo para todo mundo, eu tive dois red flags com ele. Antes disso, só duas, eu não sei como que fala, duas coisas que Sinal eu. vermelho Exato, que te exato. alertou. Que foi que uma vez a gente estava num restaurante bar, eu e ele, e aí eu levantei para ir no banheiro. Quando eu voltei, a menina me parou na porta e falou assim para mim: Olha, o seu namorado, o seu. Eu acho que ela falou namorado, o seu companheiro, seu parceiro, estava dando em cima de mim e estava falando para mim ir para casa dele. Aí eu falei assim, sério? Eu falei, desculpa. Ela falou assim, cuidado com ele, não sei o que. Ela falou algumas coisas assim. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá onde ele, aí eu falei assim: olha, aquela menina ali, ela foi lá fora e falou pra mim que você e ele. Ela é uma louca. Ela sentou do meu lado e falou isso, isso e isso e não sei o quê. Ela que estava falando se tinha festa na minha casa, se podia ir para minha casa e não sei o quê. E eu sem entender nada. E eu tipo assim, gente, eu não sei, foi o que ela me falou. E ele falou, você está fazendo essa, making this up, você está inventando essa história, não sei o quê. E ainda eu falei assim, não, ela me falou. E aí ele ficou com raiva, ele saiu e me deixou pra trás. Tipo, eu tava na cidade dele, ele me deixou pra trás. Ele, tipo, ficou com raiva de mim e eu nem sabia voltar pra casa. Então, isso aí já foi um red flag, né? Já foi um red flag muito grande. Querendo fugir, né, do assunto. Exatamente. E aí foi mais tarde, foi assim que eu aprendi. E o outro red flag foi que também uma vez ele também, na semana seguinte, ele me deixou na cidade dele também no supermercado. Eu entrei para comprar, ele ficou do lado de fora e aí ele me deixou para trás. Tipo, do nada, porque e é isso que é muito difícil, porque eu vejo aí o pessoal aí, ó, história estranha, e é muito estranho mesmo. E só quem passa por isso, e só quem convive sabe que é estranho, porque você acaba se sentindo que você é louco, que você era o jeito que ele me fazia sentir. Ele me fazia me sentir que eu era doida, que, tipo assim, se eu tivesse segurando uma coisa na minha mão, ele falasse que, não, isso aqui não é um garfo que você está segurando, isso é uma colher, e eu olhasse, eu falava assim, não, mas é um garfo. Aí falava, por que você está já me desafiando? Por que você já começa falando comigo assim? Então, depois que a gente casou, só piorou do dia primeiro. E era sempre assim, ele estava maior de boa comigo, sem nenhuma briga, sem nenhum estresse, sem nada, e dali ele já começava
ele não gritava, ele levantava, ele já tinha, tipo assim, na cabeça dele ele já tinha a chave dos carros, ele já tava com o meu telefone, já tava com tudo, saía e me deixava em casa sem comer, a casa que a gente morava era no meio E você já sabia falar inglês? Eu sempre soube falar inglês antes dele, eu sempre soube. Quem fala aí que eu precisei do green card dele, que rendeu um green card, não rendeu o green card, eu não Você já tinha preciso do green green card. card já Eu nessa não época? precisava do green card dele, é que o pessoal fala demais, gente. Você já tinha green card nessa época? É, eu não precisava dele pra É, não. nada. Responde. Olha, só para você ter uma ideia, eu coloquei o dinheiro de um Telluride novo que eu vendi, que eu tinha acabado de comprar, não tinha nem 5 mil milhas. 5 mil, eu acho que tinha 1.500 milhas quando eu vendi. Eu comprei e vendi o meu carro. Os meus móveis, o que eu não vendi, eu tive que dar, eu me desfiz da minha companhia de limpeza tudo, dei o dinheiro todo na mão dele, porque lá no Colorado não tinha o banco que eu tinha, que era o PNC Bank, só tinha outros bancos, então ele Por falava, que que você foi dar dinheiro pra ele? porque é a base da confiança, Júnior. Você pensa que quando você está casando com alguém, você vai unir tudo que você tem. Por ele já ter passado por um divórcio, dizendo que as mulheres só queriam o que ele tinha, eu queria dizer para ele, não, eu posso trabalhar. Inclusive, eu estava super interessada em abrir um business no Colorado, porque era perto de Aspen e lá precisava de muita limpeza. E ele não deixava eu trabalhar. E o que eu tô falando aqui, por isso que eu coloquei minha cara aqui, é que tudo que eu tô falando para você, eu provo com mensagens de texto, eu provo com vídeos, eu provo com mensagens que eu recebi de outras mulheres falando dele, mas depois que eu casei. Depois que eu casei, eu tenho mensagens de mulheres não brasileiras, americanas, que me procuravam no Facebook e mandavam para mim. Me mandavam uma mensagem dizendo: corre desse homem, esse homem fez isso comigo, esse homem fez isso comigo. Só que já foi depois. E mesmo assim, eu tenho tudo isso aqui que eu tô falando com você, eu tenho prova tudo. O mais estranho, e aí agora, o que eu quero falar para você? Tudo bem. Eu casei com esse homem, comunhão de bens, assinamos o papel. Eu tinha meu advogado, ele tinha um advogado dele, eram dois advogados separados. Quando eu me separei dele por um grito de socorro, porque fui eu que corri dele, a gente veio na Pensilvânia para visitar a minha família. Eu literalmente corri dele, eu pedi ajuda. Tinha um lobby cheio de mulheres que nem conheciam ele. Nenhuma das mulheres me ajudou, nenhuma. Se não fosse um homem que imediatamente ligou para a polícia do outro lado da rua, já tinha um carro de polícia que atendeu a chamada de emergência. Nesse dia, que ele tinha acabado de sair, só que sabe a porta nova que você coloca o código, mas pelo lado de dentro não tranca, porque só tranca se for na chave. Ele colocou o código do lado de fora no apartamento em King of Prussia, e aí assim que eu escutei que ele travou a porta, que ele saiu, eu contei, tipo assim, 30 segundos. É um corredor que vai assim, outros que vai assim. Apartamento, você deve saber, são vários corredores. Então, meu coração acelerou. Eu falei, eu vou abrir a porta e vou correr. Espero não encontrar com ele no corredor. Eu corri, eu saí do apartamento, eu corri, desci o lobby, tentando não encontrar com ele em algum corredor. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei gritando para alguém me ajudar, socorro, socorro. Ele estava com o meu telefone, porque eu nunca ficava com o telefone. Eu não podia ficar com o telefone, eu não podia falar português. O meu Facebook eu não tinha, eu tive que deletar o Instagram, porque ele não gostava do Instagram, porque ele não sabia acompanhar o Instagram. E o meu Facebook, ele tinha a senha, era monitorado por ele. Se eu conversasse em português com alguém, ele tinha que traduzir, ele tinha que saber o que eu estava conversando. Eu não podia falar com a minha família em português. Então, eu tive que correr, eu comecei a gritar. As mulheres, sim, pode falar. Ele já te bateu? Muito, ele quebrou meus dentes. Eu tenho isso aí no meu Instagram. Mas não chegou As nessa parte ainda não, né? Que ele quebrou seu dente. A parte que quebrou meu dente foi antes disso. Quando eu já tinha tentado escapar a primeira vez, eu tenho áudios aí no meu Instagram. Quem está duvidando de toda a história pode ir no meu Instagram, porque esse Instagram que eu criei aqui, que eu tô falando com você, Tripping Tati, sim, os da frente, quebrou tudo. Esses dentes bonitos aí, então é Sim, esses dentes dentadura. aqui, não é dentadura, é implante. Sim, é tudo novo, tudo novo. Menina, mas Sim, como que o cara te bate assim? Júnior, você não sabe, eu pedi ajuda.
Eu pedi ajuda várias vezes. E aí eu tive que tomar minha responsabilidade. Essa é a parte que eu quero chegar. Esse Instagram aqui que eu criei, eu tenho um Instagram privado. A minha família não sabia nada disso. Eu não queria colocar a minha família em problema nem Apuros, nada. né? Porque foi a minha. Presta atenção. É a minha responsabilidade. As pessoas só aprendem quando ele não colocou uma arma na minha cabeça para eu mudar para lá, para eu vender meu business. Ele não me obrigou. Eu fui porque eu quis. Eu tomei a decisão de vender tudo. Eu tomei a decisão de entregar o meu dinheiro para ele. Eu tomei a decisão de mudar. Então, quando eu saí de lá, era injusto que eu envolvesse a minha família, que eu envolvesse os meus amigos, que eu fosse bater na porta da minha família, pedir dinheiro, pedir moradia, pedir comida. Então, eu estava muito envergonhada, muito, muito envergonhada, porque toda a minha família, eles são bem de condição, eles têm responsabilidade. Minha família não gosta de polêmica, essas coisas. É uma vida muito, muito privada, entendeu? Então, é tudo muito. Foi Boa tudo. pergunta da Diana. E seu filho estava onde nesses momentos Meu filho tudo? estava aqui, porque como o Ryan já estava com 12 anos, 11 anos mais ou menos, ele ia na mesma escola desde que ele era pequeno. Então eu não queria mudar ele de escola. O que eu pensei? Primeiro eu mudo e depois eu faço a transição. Só que quando eu comecei a passar por isso, eu comecei a ver que não era seguro levar meu filho. Então não levei o Ryan para lá e deixei o Ryan continuar na escola, na mesma escola, para não trocar, Você sabe o que entendeu? que eu não entendo? Deixa eu, assim, eu Sim, sou sempre sincero nas sim, minhas sim, sim, entrevistas. sim, Se sim. eu falar alguma coisa que te desagrada, você fala que eu Não, paro. não, pode falar. Nós somos brasileiros e Sim, brasileiros têm aquela affection, aquele carinho com o outro. Você sim. estava casado com um mineirinho, gostosinho, bonitinho, amorzinho, você teve um filho, beleza, não deu certo, você separou. Aí você vai se relacionar com um americano, aí você, assim, na sua cabeça você pensou, ah, vou me envolver com outro cara diferente para ver se dá certo. Não deu certo com o brasileiro, eu vou tentar com o americano. Aí beleza, pela amizade você foi lá, conheceu o cara e se apaixonou pelo cara. Aí você falou assim, ó, vamos aí ter umas noites, uns passeios para conhecer, e você foi se conhecendo. Como que você se relaciona com um cara que é brasileiro? Você parece ser uma mulher que toma banho todo dia. Como você se relaciona com um americano, um norte-americano que não toma banho, que é fedorento, que tem caca atrás da orelha, cabelo, lereada? Como que era o amor de vocês, o sexo, o relacionamento de vocês? Vou falar. Quando eu conheci ele, primeiro, eu não vou dizer que eu saí do relacionamento com um mineirinho, cheirosinho, porque realmente ele é muito bem cuidado, para já ir procurar um outro. Antes, eu namorei com outros brasileiros. Namorei com outros brasileiros, namorei com um paulista, namorei com outros brasileiros. E daí eu tive, inclusive, um outro namoradinho americano, antes dele, que a gente ficou junto por quase um ano. Era namorado normal. E aí eu só fiz o sign-up no Tinder e pronto. E quando também eu conheci ele, no dia quando eu conheci ele, ele estava com a barba Feitinho. cortadinha, ele não estava com o ouvido saindo nada e nada daqui. Isso foi exatamente, isso foi depois. Isso foi ficando depois, com o tempo. Não foi, tipo assim, quando eu conheci ele, não era nada assim, não. Sabe? Não era nada. Ele não era tão sujo assim, não. Aí tá, certo, eu conheci ele e não deu certo quando ele ia quando a primeira vez que ele começou a beber muito, ele bebia todo dia, 4 da tarde ele começava a beber e não parava mais, dormia muito cedo, acordava muito cedo e as coisas só foram ficando pior a cada vez mais. E aí tipo assim, ele dizia que eu não sabia falar sem gesticular. Ele pedia para eu colocar as mãos para trás e eu começava a ficar muito envergonhada, entendeu? Porque eu tomei essa decisão, que eu saí da minha casa, casei com um homem desse, deixei toda a minha família para trás. E aí você vai e entra nesse relacionamento, entendeu? Então eu não queria envolver ninguém. Eu não queria deixar que as pessoas entrassem nesse rolo
que eu não sabia nem o que era que ia dar, não sabia nem o que era que ele seria capaz. O que eu entendi com esse relacionamento é que sempre é muito julgamento. Tudo que eu falar, mesmo se eu provar, ninguém vai acreditar, porque você só acredita, você vendo, você não acredita, porque só acredita quem passa. Porque eu já fui uma pessoa assim. Eu já fui uma pessoa assim que também via mulheres passar por isso, falar que foram abusadas emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, e mesmo assim me perguntar, mas por que que você não saiu? Eu procurei, eu tenho queixa na polícia, eu tenho ordem de restrição contra ele. Eu Então, corri, deixa eu te sim, falar uma aqui. sim, Desculpa te interromper. Vamos aqui. A gente, o papo tá bom, tá muito sim, bom. É só que o povo, a gente quer saber de um resumo, tudo sim, bem? Eu quero sim, saber também, tá interessante. sim. Eu quero passar para a parte que você teve, que você falou que você dormiu na rua. Sim, nesse dia que eu corri no corredor, que ele tinha levado meu celular e bem na hora que o homem chamou a polícia, o carro que estava do outro lado da rua atendeu o chamado, foi um dos primeiros a chegar, e na hora que o policial encostou na porta do prédio, foi bem na hora que ele estava chegando também. E aí o policial, eu apontei ele para o policial, ele já sabia que estava com isso. A minha sorte é que ele estava com meus documentos, com o meu telefone, tudo no bolso da calça dele. Então o policial pegou tudo, pediu para mim abrir o meu telefone. Já as outras viaturas chegaram, colocaram ele no chão, algemaram ele, entendeu? E aí levou ele. Então eu estava na Pensilvânia. E eu não tinha para onde ir, porque o lugar que a gente estava ficando era um lugar de tipo um Airbnb, um hotel, né? Um prédio desse de apartamento de hotel. Então a gente só tinha mais 2 dias para ficar lá. Os dias venceram, eu fui morar na rua, eu fui morar no Wegmans, que era bem na frente lá do prédio. Eu fiquei no Wegmans por alguns dias, eu ofereci trabalhar no Wegmans para o manager do Wegmans, limpando os banheiros, falei o que tinha acontecido. Falou, não posso te contratar assim, você precisa passar por uma entrevista, você precisa fazer uma aplicação, e mais ou menos em uma semana a gente vai chamar você para uma entrevista, entendeu? E aí, mas aí ele falou assim, mas eu vou te dar um gift card daqui do Wegmans para você comer, porque eu comia, o pessoal na praça de alimentação do Wegmans comia pizza, comia coisas e deixavam para trás e eu comia o resto, porque eu tinha para onde ir, eu tinha toda a minha família, só que eu não queria ir bater na porta deles porque eu não achava justo. Eu não achava justo. Eu entrei nessa situação, então eu tinha que sair de lá, entendeu? Então eu fiquei na rua sim. Eu fiquei com uma mochila só de alguns pertences, algumas coisas. O manager do Wegman, ele me deu um gift card de US$ 50 para me comprar comida. Eu comprei comida. Ele falou, ele tipo assim, espalhou, ofereci para limpar a casa. Ele falou: olha, minha casa é muito longe daqui. Você falou que você não tem carro, tal e tudo. Mas tinha uma caixa do Wegmans, que ela era uma senhorinha aposentada. Ela falou: olha, eu moro num living, nessas casas de idosos, tipo esses apartamentos de idosos. Eu trabalho aqui. Eu não posso pagar muito. Quanto que você cobra? Eu moro só eu e mais meus gatos. E ela me deu, deixou limpar a casa dela, que era bem pertinho do Wegmans, eu ia de pé caminhando. Eu limpei a casa dela por US$ 50 e fui limpar a casa da vizinha, limpei a casa da filha dela, que me buscava e me deixava de carro. Nesse dia foi quando eu fiz US$ 210 no total nesse dia, limpando 2 apartamentos E seu pequenininhos. filho junto Meu com filho, você. não, meu filho morando com o pai dele. Ah, tá. Meu filho sempre ficou morando com o pai dele. A pergunta que eu tenho para te fazer é o Sim, seguinte: sim. é claro que eu quero saber sobre o processo, porque rolou um processo, capaz, advogados, né? Não rolou. Rolou porque ele tentou me intimidar ainda para que eu voltasse para ele, que eu também tenho as provas aqui, tenho tudo. E eu não voltei, eu não quis nada. Então, para os linguarudos aí, para os fãs que estão pensando que eu fiquei com não sei quanto por cento, que eu ganhei isso, que eu ganhei aquilo, eu não quis nada. Eu abri mão de tudo. Eu falei, eu não quero
nada, nem as minhas roupas, nem tudo que eu... E outra coisa, só para deixar bem claro, desse casamento eu não ganhei nada. Uma bolsa de luxo, um sapato de luxo, um óculos de luxo, o que seja, uma bicicleta, nada, absolutamente nada. A única coisa que eu saí do casamento, nesse dia que eu saí de todo o casamento, de todo o rolo, a advogada entrou em contato, eu falei, eu preciso enfrentar ele na corte? Não, você vai ver ele, mas ele não pode falar com você. Então, não quero ver esse homem na minha frente nunca mais, nunca O mais. cara foi preso? O cara foi preso em Pensilvânia. Ele tem uma ordem que ele não, como ele não tem business, família e lugar, coisas que ele precisa voltar na Pensilvânia, ele não pode ir no estado de Pensilvânia. A minha ordem contra ele é, tipo, pro resto da vida. Ele não pode, ele me stalkeava, ele tentou, só para você ter noção, nesse dia eu saí com um anel de casamento. Foi a única coisa que eu saí, com o anel de casamento e com o celular, porque o celular era na conta dele, e ele fez um pedido na justiça para que eu devolvesse o anel e o celular. E eu devolvi os dois, o anel e o celular. E Nossa, eu como que cara chato, hein? e eu não quis nada. O meu advogado falou: a gente vai mandar suas roupas, seus pertences, o que ficou na casa em Colorado. Eu falei: eu não quero. Pode mandar colocar no lixo, fazer doação, Queimar. pode fazer tudo. E ele ainda ficou insistindo. E era a única coisa que ele ainda tentava entrar em contato comigo, era isso. Ele ficava insistindo, dizendo que queria mandar minhas coisas. E eu falava: eu não quero nada, 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 nada. Então, eu saí dali sem nada, do Tudo bem. zero. Eu comecei a trabalhar de novo na faxina, pedindo serviço de um a outro. Nessa casinha que eu fui limpar, eu batia nas Em outras que ano que portas. isso foi? Final de 2022. Dezembro. De novembro para dezembro de Recente, 2022. recente, é. Recente, foi muito recente. A gente Sim, contou a história dele. Agora vamos contar o lado B da história. sim. Assim, resumidamente, porque você diz que as mulheres lá do Maranhão é arretada. São, são São, arretadas, são. São assim, arretadas. São muito gente boa. São mas não muito mexe gente, não. mas não mexe, não. Não Mas, cutuca não. mas sabe o que que é? Eu vou falar assim que a maioria das mulheres, eu nem sei, tô ultimamente, Júnior, honestamente aqui, porque você falou que você é uma pessoa muito honesta, e eu sou uma pessoa muito, muito, muito honesta. Então, o que você me perguntar, você vai ouvir, gostando ou não, porque é a minha verdade, e eu não admito as pessoas me dizerem. Eu acho que foi isso que me levou à situação que eu fiquei, foi porque eu admiti as pessoas me dizerem o que eu tinha que fazer. E então, eu sou uma pessoa muito inteligente. Quem quiser discordar, discorde. E eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de nada. Júnior, se eu perder tudo agora, hoje eu sou casada com um americano que faz tudo por mim. Tudo, Calma, calma. tudo. E eu vou te perguntar o seguinte: você já falou que você não ganhou nada, não levou nada com Nada, isso, nada, nem mas dólar para pagar um McDonald's. Foi por isso que eu nem, passei fome. nem um documento. Nada, Júnior, nada. Tá bom, então. Agora vamos esquecer esse papo agora um pouco e eu quero Vamos fazer sim, novas perguntas. vamos sim. Eu tô vendo agora que você tá casada, Muito bem você, casada. você falou assim, estou na minha casa do lago. Então Na quer minha dizer que você casa do tem lado. outra casa aqui nos Tem Estados sim. Unidos de 2022, 2023, 24, 25, 3 anos. Dentro de 3 anos, você deu uma reviravolta na Uma sua vida. reviravolta na minha vida. Conheceu outro americano. Mas só para fazer aqui uma brechinha, antes de eu conhecer esse americano, eu sozinha já estava tomando as rédeas da minha vida, sozinha, sem americano, sem ajuda de ninguém, nem de irmão, nem de primo, nem de amigo, de ninguém. Eu, a minha boca e os meus pezinhos. Sabe onde que eu estava banhando? Na Planet Fitness. Eu fiz um membership de Meu US$ Deus, 10. Eu fiz, tadinho, velho. eu fiz um membership de US$ 10
para ir tomar banho era tudo pertinho do outro, ó, o Egmas, a Planet Fitness e o lugar que eu ia trabalhar. Eu ia tudo de pezinho, ó, boquinha, batia nas portas, oferecia faxina, limpeza de jardim, oferecia qualquer coisa. O que que você tem para fazer? Você quer que eu faça a laundry? Você quer que eu dobre roupa? Dobrava roupa para as pessoas, ganhava $10 a hora, passava lá 2 horas, saía de lá com $20, saía feliz. Saía feliz que eu tinha $20 no meu bolso. Você pode se levantar, por favor? Ficar um pouquinho mais longe assim que a gente quer ver Nossa, sim. o que esse americano viu em você. Pera, ops. E já tá ostentando, mostrou a casa do lago, né, Nossa, gente? é que você ainda não viu nem o pôr do sol, que é a Mas coisa mais isso aí é um linda. mar ou é um lago? Não, isso aqui é um lago de água doce, onde eu também tenho meu barco, meu jet ski. A gente toma banho aqui, ó. Tomo banho aqui, lavo meu cabelo. Deixa o telefone aí e se afasta um pouquinho assim, ó. E vamos ver a vista do lago aí. É, ficou sem cabeça, tá bom. Tem que ter alguma coisa. Ou é sem cabeça, ou é sem cabeça, Tá ou bom, é... tá bom, tá bom. Você parece muito com aquela atriz da Malhação, aquela cantora que canta com o Thiaguinho, esqueci o nome dela. Me diga onde foi que eu errei. Não sei quem é. Alguém. O pessoal vai falar aí, sabe quem que eu tô falando? É uma que canta uma música com o Thiaguinho. Esqueci o nome da mulher, ela foi atriz da Malhação, mas eles vão falar aí. Aqui, você é uma guerreira, parabéns. É, Obrigada. hoje você tá. Mariana Rios, obrigado, Carla. Oh, meu Deus, que honra! Isso é um Você elogio. parece, Hoje parece com a um Mariana baita de Rios. elogio. Muito obrigada. Parece um pouco a Mariana Rios. Muito obrigada. Você pode cantar uma música, tô brincando. Aqui, aí até a risada parece. Aqui, você. Agora é que a gente fica curioso. Como você conheceu esse americano agora, que você tá casada? Meu, Tinder, de novo. não, $20 no bolso e um sonho de sentar num restaurante digno e comer uma comida, porque eu já não aguentava comer mais sopa e pizza. Aí você chegou lá, tipo uma moradora de rua mesmo, toda Não, estourada, fedendo Clorox. eu paguei uma conta de celular, Sim. eu recebi todo a semana inteira. Chegou na quinta-feira, paguei minha conta de celular, fui no Walmart, comprei uma roupinha do Walmart, tomei banho na academia, fui para o restaurante chamado Davios, que é um restaurante italiano. Antes de ir, eu olhei o menu para saber se teria alguma coisa que caberia no meu orçamento. Tinha uma pasta que você sentava no bar, que Menino. você sabe que quando você senta no bar, você não precisa pagar gratuito, porque você está sentando no bar, você está ordenando do bar. Não tinha dinheiro para tomar nada, pedi um copo de água, sentei no bar e ordenei no menu um macarrão à bolonhesa. Tava lá, eu já estava terminando meu macarrão, que custava $14, só que com os táxis ia dar uns $16, $17, só tinha $20. E eu sentada lá no bar, eu já estava terminando já. O meu marido estava sentado aqui. Se você quiser, eu até chamo ele para contar a história. Eu sentada aqui, ele sentou aqui do meu lado, ele estava terminando um meeting, ele estava terminando uma reunião. E ele tinha terminado e estava happy hour. E aí ele Cena de filme, você olhou pra ele e ele te não, olhou. olha, ele estava usando ele usa, sabe aquelas meias altas que vêm até aqui, na Esse- quase do joelho? Ah, Aquelas você tava. meia que Ele ele tava de tava, meião, aham. aqueles véizão de 80 anos. Não, ele tava de calça, só que quando Ele tem senta, quantos anos? Quantos anos que ele tem? meu marido tem 60 anos. Tá bom, mas Tá ótimo. tá bom. Dá no couro todo dia, tá ótimo. Aí ele sentado, e aí eu fiz um comentário sobre o jogo que eu tava assistindo, e ele comentou, e eu olhei pra ele, quando eu olhei pra ele, aí eu olhei pra ele, os olhos lindos, azuis. Foi tipo uma conexão muito bonita, porque ele é muito bonito, sabe? Chama ele lá, vamos ver ele. Quem quer ver ele, levanta a mão. Eu! Rony, Qual que é? yeah. Rony que chama? Rony? Não, Rony, eu chamo ele de Rony. Ah, Rony de mel, ok. Ô, Rony! Peraí, só one second. O que você está achando? O que você está achando? Fala, o que você está achando? Você está gostando dessa história? Vamos conhecer o homem, se ele é bonito mesmo. Vamos conhecer o homem. Não fala que eu falei isso com vocês, não, viu? Que eu tô fofocando aqui com vocês. Mas o que você está achando dessa história?
Foi cena de filme, aquele olhar à primeira vista? Foi coincidência ela estar nesse restaurante ou não foi? Foi coincidência ela ir lá comprar esse macarrão? Ah, mas gente, e aí? Coloquei, Ó, ela foi lá. ele já tá vindo, ele tá só É, terminando uma reunião com a contadora e tá vindo. eu tava aqui falando com a galera aqui, assim, como que ele é, será, né? Ele é muito gente boa, meus seguidores conhecem ele. Uhum. Minha família ama ele. Ele é uma pessoa muito educada. Ele gosta muito de brasileiro. O Ele nome dele é adora Peter. Peter, yeah. Ele Peter. bebe cerveja brasileira, ama caipirinha, ama comida brasileira, arroz e feijão. Ele é muito humilde mesmo, uma pessoa muito legal. Não é só porque é meu marido, não, mas se você perguntar, muita gente aí vai dizer. Mas olha, eu quero falar uma coisa rapidinho aqui. Essa Você tem página, quantos anos? eu tenho 37, fazer 38. Ok, pode falar. Essa página que eu comecei agora, chamada Tripping Tati, é uma página que eu falo só sobre, eu conto a minha história. E eu tenho um programa que ajuda mulheres que passam por abuso psicológico e traumas, que é com a Rainbow House. É uma casa americana. É daqui dos Estados Unidos. Eles ajudam, é uma organização que ajuda homens, que ajudam mulheres. E no Brasil eu estou fazendo parceria com a outra, então eu ajudo essas causas, porque as pessoas não falam muito sobre isso, e quando falam, fazem piadas, ou sempre deixam a entender que tudo que você passa é uma fanfic para documento, para isso, para aquilo. Abuso existe sim. E não é só abuso físico, abuso emocional e psicológico. Eu sei que as pessoas não gostam que falam sobre isso e todo mundo leva na brincadeira, mas isso é muito real. E só quem passa. Hoje eu tomo remédio de PTSD, que é pós-trauma. Então eu sou medicada com pós-trauma. Eu faço terapia. Eu passo por um psiquiatra, eu fui avaliada por um psiquiatra porque eu comecei a achar que eu estava com esquizofrenia, porque eu comecei a ter pesadelos, comecei a ter mania de perseguição, achando que tinha alguém sempre me perseguindo. Então, isso não é brincadeira. E quem tiver afim de saber, quem tiver curiosidade de conhecer a minha história, eu também falo sobre a vida nos Estados Unidos, a diferença de como era morar aqui há 20 e poucos anos atrás e a diferença de agora. Eu falo muita coisa. Então, tipo assim, que você quiser ver, lá na minha página também mostro o que eu passei com ele, algumas coisas assim. Então, fiquem livres para Cadê o Pira, assistir. gente? Cutuca ele lá. Grita, Uhum. grita, Pira. Cabeção, vem. Porque tá vindo. Falou. Ele fala português, né? Eu falo português um pouco. I know you're doing business. Hello. Ô, Okay. Pira, você tá bom? Oi, tudo bem? Hey, Pira, how are you? I'm doing very well. How are Yeah. you? Nice to meet you. Nice to meet you. We talk about you, the all history about her and you. The guys meet in the restaurant. Is a beautiful, What's the name of the amazing, restaurant, honey? it's amazing Davios. story. Davios. Okay, Yeah, that's the name of the restaurant. you need Davios. you need to go visit Brazil. Oh, yes, for sure. We can't wait. You talk with the family here. Ask him if he talk about your family. Yeah. Oh, yes, all the time. Ó, Hang on one second. ele tá sempre com a minha família, sempre. No, I'm just going to take a second. Hi, Yes. Jenny. Hi. Get down, Peter. Yes. When I talk about Brazil, what do you think in your mind? The first in your mind, what do you think about Brazil? Águas muito linda. Água, que falou, muito As linda. águas são muito As lindas. águas são lindas. Oh, linda, you seem. You speak Portuguese very well. Obrigado. De nada. You can go for your meet. No, don't Okay. worry. Thank Okay? you so much to talk to Tati. I appreciate you. I was Can you telling- show? Can you show your eyes, please? Yes, of course. It's Olha very aí, ó. sunny. It's Olha very aí, ó. sunny. Green eyes. Blue eyes. Blue Very eyes. blue. Azul. Azul. I was talking with Dan about my abusive relationship, the Okay. previous relationship, and a lot of people in the live is like making fun, saying that never exists. I'm trying to making these things up. Ciao, ciao.
Tchau, Pira, vai com Deus. Eu falo inglês com ele, gente. Eu só não conversei mais porque ele tá na reunião e a gente tá É, aqui ele tá debatendo, em reunião. entendeu? A gente tá vendendo um business que ele comprou aqui e aí a contadora ligou. Então, melhor deixar. Ó, vamos encerrar essa live que eu tenho que ir pra academia, você tem que fazer suas coisas aqui, ó. Deixa eu te falar. Pô, que a gente brinca muito, mas deixa eu te falar. Sim, Teve uma pergunta antes que eu não li, eu vou falar sim, agora sobre essa pergunta. É o seguinte. O pessoal perguntou sobre o que a gente aprende com essa live, se a gente tem que casar com americano ou não, tudo mais. Gente, o que eu aprendi com essa live é que a gente aprende com os erros do passado, assim como ela aprendeu e deu a volta por cima. É isso que interessa. Não interessa se ela errou no passado ou se fulano maltratou. O importante é o agora, é o presente. O importante é que você tá bem, entendeu? sim, Você sim. tá linda, você tá radiante. Obrigada. E quem quiser te seguir, como que faz? Ah, meu Instagram é Tripping Tati, Tati Rice. Eu vou te marcar. Eu sei que muita gente, eu não quero ofender ninguém nem nada, mas eu sei que muita gente tenta tirar onda, acho que é muito da cultura brasileira. Mas se vocês me seguirem, gente, eu sou uma pessoa muito do bem, eu gosto de passar uma mensagem muito positiva. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho hoje, eu sempre pedi por isso. E muita gente pode dizer que o que eu tenho, que o luxo que eu tenho é pelo marido americano, pode ser, mas é também, você não pode tirar que isso também não é meu, não me pertence, porque eu trabalho todos os dias, eu falo a língua, eu vivo, eu não sou uma caçadora, uma golden digger, como um monte de gente aí estava me chamando, porque eu não preciso de homem, eu nunca precisei. Um Peter, amo o Peter demais, a gente é muito parceiro. Pra você ter uma ideia, o Peter me pediu em casamento 2 anos atrás e eu não quis casar. Eu falei que eu nunca casaria no papel de novo com ninguém, nunca casaria. E há um ano, tem um ano só que eu casei no papel com o Peter, porque ele insistiu muito, mas eu nunca não queria, inclusive, separação de bens total, porque gente, homem é a melhor coisa quando você encontra um parceiro, uma pessoa que te respeite sempre, não só nos primeiros dias quando você está namorando. E uma coisa que eu digo para vocês, não é porque é americano, podia ser um brasileiro. Brasileiro, eu tive namorados brasileiros muito bons. O pai do meu filho é uma pessoa muito boa, muito legal, sou muito amiga dele, a gente se respeita, se dá bem em tudo. Visita a minha família ainda hoje. Então, tipo assim, eu acho que a mensagem que eu queria passar mais para vocês era que eu aprendi com os meus erros, com a minha responsabilidade. Eu disse que eu sou responsável, eu fui responsável, eu cavei a minha cova, então eu tive que voltar de volta para a superfície com as minhas mãos. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para você. Se as pessoas tentam te desmerecer, mulheres, se vocês passam por isso, não tenham vergonha de serem vocês. As pessoas vão sim tentar dizer que você fez isso por homem, fez isso por dinheiro, fez isso por documento, mas você tem que conhecer você. E eu sei que não é só a mulher que passa por isso, o homem passa por isso também. Então eu tô aí, visitem minha página, conheçam a minha história, conheçam a verdadeira Tati. Você fala muito bem, viu? Muito obrigada. Obrigado, viu? A gente se vê aí Muito obrigada, depois. A gente. gente conversa em off Fica com depois. Deus. Fica Desculpa com Deus pelas todo mundo. brincadeiras, viu? Não, não, tudo bem. Isso não me afeta. Já passei por coisa muito pior do que isso. E aí, você tá radiante. Muito obrigada. Não, ninguém quer ver o pôr do sol, não? Tá Quero, lindo. vamos vir Olha, aí, vamos ver olha, todo. olha que coisa mais linda. Esse lago aí é o lago do Canadá? É do Canadá com Nova York. Você Sim. tá perto de Niagara Falls? Sim, eu tô 1 hora de Niagara Falls, sim. Eu imaginei. Sim, e esse pôr do sol é a coisa mais linda, eu mostro quase todo dia na minha página. É muito abençoada, eu me sinto uma pessoa muito abençoada. O que Deus me deu, eu acho que é porque eu mereço. Não é porque eu fui e procurei, não. Eu mereço isso mesmo. Sou digna do que eu vivi, o que eu vivi, as dores que eu vivi, o que eu passo, o que eu tento superar, eu mereço tudo. É manifestação, é muita fé em Deus, porque foi a única pessoa que me salvou nos dias que eu cortava os meus pulsos, nos dias que eu pedia para morrer, nos dias que eu queria pular da janela, só era eu e ele. Não tava ninguém lá para me salvar. Deus abençoe sua vida. Amém. Fica com Deus todo mundo. Muito obrigada. Essa aí foi ela.
E o que eu tenho para falar agora, que eu esperei eu desligar a live junto com ela para falar para vocês agora. As minhas expressões, gente, é porque dependendo do assunto, eu fico mais assim, sabe? Então eu não aguento segurar minhas expressões, eu não dou conta, esse sou eu. Mas comentando sobre tudo que ela passou, foi um processo. O que ela ensinou pra gente agora? Que pra gente chegar onde a gente quer chegar, a gente precisa passar pelo processo. Tem muita gente que fala assim, eu me arrependo de ficar com a fulana, eu me arrependo de ter passado aquele relacionamento com o cicrano. É um processo, gente. A gente passa por um processo para aprender. Tudo que você for fazer, não fala que você arrependeu, fala que você aprendeu com aquilo. E outra, tem muita gente que estava na live, tem muita inveja. A inveja existe. Puxa! A inveja existe. E é o que acontece com ela hoje em dia. Aposto que muita gente que apontou o dedo pra ela, julgou ela, tá lá falando, casou de novo com o americano. Ela tá feliz, a gente tem que estar feliz também, entendeu? Não interessa tudo que aconteceu, o importante é o agora. As pessoas querem ver a mulher sofrendo ainda, parece que o sofrimento dá felicidade pro ser humano, né? Mas ela tinha que sofrer mais, mas ela tinha que passar por isso mais. Não, ela tá feliz agora, ela passou tudo que tinha que passar. E, dá um filme isso, viu, menina? Dá um filme, você pode falar com o seu marido aí pra pagar, pra arrumar uma produção e fazer um filme. Que a sua história dá um filme, tadinha. O cara quebrou até os dentes da boca dela. Imagine, quem vê ela sorrir hoje não sabe o quanto que ela chorou antes. Então, parabéns, segue ela aí, eu vou deixar o arroba dela. E, gente, muito obrigado pelo engajamento, que o pai tá estourado. Mais humildade, hein, Juninho? Abaixa o tom aí, não fica assim não, seja humilde. Mas, cara, não, seja humilde. Obrigado, gente. A gente se vê amanhã em outra live sensacional. Beijo.